Hoje o nosso papo vai ser sobre por que focar só em vendas te faz deixar muito dinheiro na mesa, te faz perder literalmente dinheiro e você nem sabe disso. Você nem sabe que a sua empresa está perdendo esse tanto de dinheiro e eu vou te mostrar isso na prática, vou te provar que você está perdendo dinheiro. Então, aproveita que você já está aqui iniciando e vai aprender isso de forma tranquila, simples, com todo o meu empenho. Compartilha, curte e se inscreve para fortalecer o canal. Beleza? Aproveito para te convidar aqui, ó, também. Tem um QR Code que vai para a nossa comunidade chamada Alcatel Empresarial. Essa comunidade é uma comunidade onde tem empresários, tem mais de 100 empresários lá, nós colocamos conteúdos exclusivos lá. Temos hot seats, webinários, tem um processo de networking, nós temos um grupo só para networking. Então entra, participe aqui, vai ser muito bacana para enriquecer ainda mais o seu network, seu conhecimento em gestão. Beleza, sem enrolação a mais, vamos entender por que você está perdendo dinheiro em focar só em vendas. Um ponto interessante aqui, eu vou te mostrar uma estrutura de uma empresa. E essa estrutura empresarial, ela serve tanto para empresas com uma pessoa só, o que eu chamava de empresa, mas tem um novo nome agora que é One Person Business, que é uma empresa de uma pessoa só, até empresas de, sei lá, 5 mil pessoas, ilimitado. Essa estrutura serve para todos. E quanto maior a tua empresa é, maior o impacto de você negligenciar o que eu vou te ensinar. De negligenciar o que você vai aprender aqui agora. Então vamos para a tela. E aqui eu quero te mostrar que essa estrutura começa com a tua empresa no centro. Você está no centro de toda a cadeia. Para que a tua empresa exista, você precisa encantar. Você precisa encantar e atender necessidades de um grupo de pessoas, o teu público-alvo, o teu cliente. Só assim a tua empresa existe. Isso aqui já quebra um tabu enorme nos empresários. A tua empresa, ela não nasceu para você. Ela nasceu para atender a necessidade do outro. E aí, por consequência, você ganha dinheiro. Dureza, hein? Dureza. A gente entender isso dói um pouco. Mas vamos lá. Já que você precisa encantar e resolver problema e atender a necessidade dos clientes, você precisa de suporte para isso. Você precisa de suprimentos, de produtos, de matéria-prima para construir teu produto. Enfim, você precisa de fornecedores e parceiros para te atender com os insumos que você precisa. A palavra que tinha fugido naquela hora é insumos. Os insumos que você precisa para construir o teu produto e serviço. Independente se é produto ou serviço, você vai ter o custo de mercadoria vendida, o custo de estruturação de serviço. Então, você precisa de fornecedores. Beleza, entendido isso, saiba que toda a relação entre você e seu cliente e você e seu fornecedor tem movimentação de dinheiro. Para o seu cliente, você recebe o dinheiro para entregar o seu produto ou serviço, e do seu fornecedor você entrega dinheiro para receber os insumos para a produção dos teus produtos e serviços. Em toda relação de movimentação de dinheiro, precisa ter o vínculo com o nosso primeiro sócio, que é o governo. E como é que é esse vínculo? Através de movimentação de notas fiscais. Através das notas fiscais que você diz para o governo, opa, estou produzindo X, Y, Z aqui. Existe essa movimentação. Quem que cuida dessas movimentações? Existem áreas que cuidam do encantamento do teu cliente na tua empresa, existem áreas que estão ligadas diretamente com os teus fornecedores, existe a área que cuida da nota fiscal e do financeiro. E quais são essas áreas? Do financeiro é a área financeira. Toda a movimentação de entrada e saída, teu fluxo de caixa, tua DRE é estruturada pelo teu financeiro. Toda a movimentação contábil e fiscal da tua empresa pela contabilidade. Toda a movimentação de negociação de insumos com a tua área de compras ou suprimentos. Importante frisar o seguinte: você ganha dinheiro na compra, não é na venda. A compra é que aumenta a tua capacidade de negociação e margem com o teu cliente. Então, foque em melhorar cada vez mais o teu fluxo de compras. Aqui é um ponto importante que vai resvalar no que a gente vai falar aqui agora. E nós temos a área de produção, armazém e estoque, que é a área de intermediação da construção do teu produto e serviço. Tem empresas que possuem mais áreas do que essas, tem empresas que possuem menos áreas do que essas. O fato é que não importa se não tem a estruturação bem detalhada na tua empresa, mas tem alguém fazendo, ou pelo menos deveria estar fazendo. Se não tem ninguém fazendo, existe um problema sério em alguma das áreas que não está sendo feito na tua empresa. Mas, além dessas áreas,
Existem outras áreas. A tua empresa precisa da tecnologia da informação, o famoso TI. Essa área de tecnologia é quem vai implementar sistema, quem vai trazer novidades de modelo de sistema, quem sabe até implementar automações dentro da tua empresa, inteligências artificiais. Área de tecnologia da informação. Milton, eu não tenho uma pessoa dessa área na minha empresa, eu não tenho essa área. Se não tem, tem alguém fazendo. Se não tem, tem alguém fazendo. Se está na melhor qualidade, a gente não sabe, mas tem alguém fazendo. A área de gestão da qualidade, a área que estrutura os processos da tua empresa, que cria padrões, que faz você reduzir custo com melhoria de processos, melhoria de produtividade, gestão da qualidade. A área jurídica, qualquer relação que não esteja boa com os teus clientes, com os teus fornecedores e até interno, você precisa de suporte jurídico. Milton, nunca tive nenhum caso desse na minha empresa, mas vai ter. Não existe nenhuma empresa aberta que cresça que não tenha problema jurídico. Não existe. RH, ou recursos humanos, ou gente gestão, conforme você desejar. É uma área voltada para a implementação da cultura da tua empresa, contratações, treinamentos, desenvolvimento das pessoas, engajamento da equipe, parte da área de RH. Uma área extremamente estratégica dentro do negócio e, por vezes, pouco valorizada. Se você precisa de 3 pilares na tua empresa, estratégia, pessoas e processos, as pessoas são um dos 3 pilares. Quem contrata é o RH. E você menospreza essa área, você está fazendo péssimas escolhas de pessoas e está tendo um prejuízo enorme. É por isso que eu disse que quanto mais você negligenciar o que você vai aprender aqui, maior vai ser o custo, maior vai ser o problema. E nós temos o departamento pessoal que é mais voltado para a área burocrática do processo de pessoas. Ponto, banco de horas, documentações legais das pessoas dentro da tua empresa. Então, o departamento pessoal faz esse trabalho. Essa é uma estrutura que precisa de uma redoma. Essa redoma aqui que eu chamo de gestão estratégica. Essa gestão estratégica, ela é um dos 3 pilares de toda empresa. Estratégia, pessoas e processos, que é onde você está, onde você quer chegar e como você vai fazer tudo isso através das áreas que você está estruturando. E um ponto importante, se você ainda não sabe como fazer esse processo de forma adequada, eu fiz um vídeo, vou deixar ele aqui em algum lugar, e o link aqui embaixo também, falando sobre a importância da estruturação do plano estratégico da forma correta para que o plano aconteça dentro da tua empresa. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, assiste lá, vai ser legal. Então, beleza. Outro ponto importante é que todas essas áreas, elas são estruturadas e precisam ser bem estruturadas. Mas, vamos lá, para que serve tudo isso? Qual é o principal motivo da existência de toda essa estrutura empresarial? Qual é o principal motivo da existência da tua empresa? Qual é o principal motivo da existência do teu negócio? Quando eu faço essa pergunta para alguns empresários, vem uma questão mais filosófica. Não, é porque eu quero impactar pessoas e tal. Beleza, isso é um dos principais aspectos. Inclusive, sem impacto em pessoas, você não tem cliente. Mas, de forma direta, o principal motivo da tua empresa, se ela não for uma ONG, e até a ONG hoje em dia também foca muito nesse resultado aqui, o principal motivo é lucro, certo? Concorda? Sim ou não? Se você não concordar, já comenta aí o motivo pelo qual você não concorda com o que eu estou dizendo. E se você concorda, já deixa aí um joinha, um like, para que a gente entenda que você chegou até aqui e fala assim, eu concordo, comenta aí, eu concordo. Vamos embora. Então, se o principal motivo da tua empresa é lucro, quando a gente quer aumentar o lucro do nosso negócio, o que a gente busca fazer? O que você busca fazer? Cara, antes de saber minha resposta, comenta também o que você busca fazer. Se você não comentou antes, comente isso aqui agora. Quando você quer aumentar o lucro da tua empresa, o que você busca fazer? 99% das pessoas, elas partem por um processo que a gente chama de vender mais. Sim ou não? Alguém faz alguma coisa diferente, me diz aí. Eu quero vender mais porque eu quero ter mais lucro. O grande lance é que vendas te traz faturamento. Mas entre o faturamento e o lucro, existe um buraco gigantesco de trabalho que precisa ser feito. Mas quais são as áreas? Vamos aqui. Quais dessas áreas te fazem vender mais? Estou querendo pular a conversa aqui já, mas quais são as áreas que te fazem vender mais? Dessas áreas todas que eu te mostrei, quais são? São essas 3. Atendimento, marketing, comercial. Muita gente questiona, não, Milton, outras áreas também fazem, mas de forma direta. O que gera faturamento na tua empresa,
gerar venda, caixa para o teu negócio, são essas áreas. Atendimento, marketing comercial. E é por isso que boa parte das empresas que a gente chega, o empresário, ele está focando nessas 3 áreas e esquece completamente as outras áreas. Só que, quanto maior você fica e mais você negligencia as outras áreas e a estruturação dessas outras áreas, mais dinheiro você deixa na mesa. Mas se essas 3 áreas fazem vender mais, para que servem as outras áreas? Para que serve as outras áreas? As outras áreas elas servem para te fazer ganhar mais dinheiro. Toda área precisa te fazer ganhar mais dinheiro. Se as áreas não estão fazendo isso, elas não estão cumprindo o papel delas. Como isso acontece, Milton? Um negócio chamado eficiência. Eu vou voltar para te explicar alguns exemplos. Vamos aqui para alguns exemplos. Por exemplo, se eu estou tendo um retrabalho e desperdício de material e a área de gestão da qualidade vai lá para dentro da estrutura e melhora o processo e faz com que eu desperdice menos material, eu estou ganhando mais dinheiro com essa área. Se eu tenho um fluxo de caixa que não está organizado e eu estou percebendo que eu tenho áreas da minha empresa que estão inchadas, eu olho minha DRE, olho o fluxo de caixa, eu consigo ajustar os custos e as despesas da minha empresa, eu estou ganhando dinheiro com o financeiro. Agora que eu estou vendo que eu estava na frente, pronto, agora você está vendo a tela inteira. Eu estou ganhando dinheiro com o financeiro. Se eu tenho ajustes fiscais, se eu faço o fluxo contábil com antecedência, se eu não perco prazos, se eu tenho uma boa contabilidade que antecipa problemas, eu estou ganhando dinheiro. Se eu tenho um jurídico que faz bons contratos, e esse jurídico consegue fazer contratos de antecipação para que eu não tenha problemas com fornecedores, clientes e parceiros, colaboradores, eu estou ganhando dinheiro. Se eu faço excelentes contratações e eu não tenho que ter um turnover alto, que é a saída das pessoas dentro da minha empresa, uma rotatividade das pessoas, toda hora a gente sendo demitido, eu tendo que pagar rescisão, o dinheiro está escorrendo e eu nem estou vendo isso. Eu estou perdendo dinheiro com o RH, mas quando eu tenho uma boa contratação, eu estou ganhando dinheiro. Só que são coisas que elas são invisíveis, mas eu vou te mostrar em números o impacto disso. Eu trouxe um exemplo aqui. Um exemplo para que isso fique claro. Tem um pedacinho aqui que não está aparecendo, mas depois eu boto para aparecer. Vamos aqui o exemplo primeiro. Se eu faturo 500 mil e eu tenho um custo de 420 mil na minha empresa, eu tenho um lucro de 80 mil. Aqui os custos, tá? Custos, despesas, impostos, tudo isso. Tudo isso está aqui dentro. Eu só simplifiquei. Então, eu faturo 500 mil, 400 mil de custos, despesas e impostos e eu tenho um lucro de 80 mil. Se eu aumento 20% com foco em vendas, vou focar em vendas, eu vou aumentar meu faturamento. Mas, por consequência, eu aumento meu custo. Se eu não faço um trabalho de eficiência. Se eu não tenho eficiência na minha operação, eu aumento meu custo. Eu vou ter que contratar mais, porque vai ter área que vai estar ineficiente. Às vezes, uma área que poderia ainda ser feita por uma única pessoa, por 2 pessoas, eu contrato 5 pessoas, porque está sendo ineficiente. Eu tenho que ter mais material. Eu vou ter que implementar um novo sistema. Às vezes eu tenho mais desperdício por falta de estrutura na operação. Por vezes eu pego mais crédito e tenho que pagar parcelamento, então meu custo aumenta. Mas eu vou ser bacana aqui, eu vou dizer que o custo aumenta em 20% também, de forma linear. Tem empresa que quando aumenta o faturamento, o custo aumenta mais do que o faturamento. E aí o cara, não, agora eu estou faturando pra caramba, mas meu lucro é menor. Isso é falta de eficiência. É ineficiência de operação. Ineficiência de operação. E aí vamos lá. Nesse exemplo aqui, aumentei meu faturamento, aumentei os custos e eu tive 16 mil a mais de resultado. Que é 20% a mais de resultado. De forma muito direta. Agora vamos para a parte da eficiência. Se eu trabalho com eficiência e eu não aumento as vendas, eu nem vou botar aumento de venda. Até porque eu quero ser justo. Mas quando você tem uma operação eficiente, você vai aumentar vendas. Você vai ter um time de vendas que vai saber o custo de aquisição do cliente com forma regular. Vai ter um funil de aquisição mais coerente, sabendo a porcentagem de conversão de cada etapa. Vai saber quanto por cento de conversão média tem, qual é o ticket médio, o que precisa fazer, qual é o melhor script, o que está dando certo, o que não está. Isso tudo é eficiência de operação. Se eu tenho um time que consegue fazer isso, por consequência eu aumento vendas. Mas, no meu exemplo, eu quero ser justo.
vamos supor que seja o mesmo volume de vendas. Eu não aumentei. Tem aqui, ó, 500 mil, 420 mil de custos, 80 mil de resultado, mesmo valor aqui. Porém, eu aumentei 20% de eficiência. Eu melhorei em contratos, eu contratei melhor, eu melhorei a estrutura de produção, não estou tendo tanto desperdício. Eu melhorei a questão fiscal da minha empresa, eu melhorei o fluxo de caixa do meu negócio, eu tenho visão das linhas. Melhorei a eficiência em 20%. Eu saí de 420 mil para 336 mil de custo. Completamente possível. Completamente possível. Só que os 20% de venda me deu 16 mil. Os 20% de eficiência dobrou o lucro da minha empresa. Saí de 84 mil para sair com 84 mil a mais, ou 105% a mais de lucro em relação ao resultado passado. Eu tive 105, mais de 100% a mais em comparação ao lucro anterior, de resultado a mais. Mais que dobrei. Aí tem uma frase aqui que eu vou sair da tela, que é o dobro de resultado com a mesma energia. Quando eu falo de mesma energia, é implementando 20% de energia. Ao invés de eu colocar 20% de energia em vendas, eu estou colocando 20% em eficiência. Só que você precisa entender as 4 fases da empresa. Existem 4 fases. Tem a fase de sobrevivência, a fase de construção, de evolução e de excelência. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar o card aqui do vídeo. Vou deixar no final também os vídeos que eu estou citando aqui e também o link aqui embaixo. Que você precisa entender qual é essa fase para que você comece a implementar essas execuções. Eu costumo dizer que depois da fase de sobrevivência, você precisa começar a olhar para o que eu estou dizendo. Porque quanto maior você fica, mais dinheiro você deixa na mesa. Imagina se você conseguisse dobrar toda vez o lucro. É muito melhor faturar 600 mil e sobrar 96 mil ali de resultado ou 500 mil com 164 mil. É muito melhor faturar 500 mil com mais dinheiro no bolso. Isso é eficiência de operação. E as pessoas elas não olham para isso, ficam olhando para faturamento, esquecendo que só vender faz você perder dinheiro. Só vender faz você perder dinheiro. E aí eu trouxe uma tabela para ficar claro isso. Quanto maior a diferença de um para o outro. Quando eu faturo 10 mil, a diferença entre só vender a R$ 2.400 vai para R$ 3.600 se eu passo para eficiência. Se for, vamos lá, 60 mil, já sai de 14.400 para 21.600. Aqui era um pouco mais de R$ 1.200, na verdade, de diferença. Aqui já passou de R$ 4.000, R$ 5.000 de diferença. Na verdade, 6.000, R$ 7.000 de diferença. Dobrou a diferença. Quando a gente olha para um faturamento maior, 400 mil, sai um lucro, focado em lucro, 96 mil de lucro, para uma eficiência de 144 mil de lucro. Então, quanto mais dinheiro você coloca dentro do teu negócio, se você não tiver eficiência, você está perdendo muita grana. Deixa eu voltar aqui. Isso ficou claro? Comenta aqui o que você achou disso. Agora, um ponto interessante é, como é que você está sentindo que sua empresa está hoje? Você tem conseguido fazer a tua empresa ter eficiência de resultado? A tua empresa está tendo resultado com eficiência? Você hoje tem os processos alinhados do teu negócio, você tem pessoas alinhadas, treinadas e desenvolvidas, você sabe o financeiro, o fluxo financeiro da tua empresa, você tem a estruturação de vendas mais alinhada, você tem a estratégia clara do teu negócio, ou você está na rolo compressor e apagando incêndio todo o tempo? Se você se sente no rolo compressor, sente que não tem controle financeiro, sente que não tem controle de processo, sente que não tem controle do time, sente que não tem controle de gestão, ou pelo menos uma dessas coisas, a gente tem solução. Tem solução. Nós temos um programa chamado HQI, que é o High Quality Implementation, que é um programa de implementação de gestão para todas essas áreas. A gente entra no teu financeiro, entra na precificação da tua empresa, entra na estrutura de vendas, entra na estrutura de processos, entra na estrutura de pessoas e lideranças, faz a estrutura de gestão do teu negócio, você sai com tudo implementado. Eu não estou falando de mentoria, eu estou falando de implementação, programa de mão na massa. Eu vou deixar o link aqui embaixo do HQI. Se você quiser fazer a aplicação, a gente vai bater um papo. Entender se faz sentido para o momento da tua empresa. Lembra que existem 4 fases de empresa. Até deixei o vídeo aqui, o link aqui embaixo. E a gente precisa entender se faz sentido fazer isso para o momento que a tua empresa está. Se fizer sentido, a gente
pode conversar para dar os próximos passos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é clicar no link, vai ser o primeiro link que eu vou deixar aqui nesse vídeo, para você aplicar, fazer sua aplicação. A gente vai bater um papo, você vai conversar comigo, eu vou entender a necessidade da tua empresa, e aí a gente vai dar os próximos passos conforme a tua necessidade. Fechado? Eu acho que é isso. O vídeo já tá com 22 minutos. Tô falando pra caramba, mas tá sendo bacana. Não esquece também de entrar aqui na Alcateia. E é isso. Se inscreve, vamos junto. E é nóis. E até amanhã.